Aqui quem fala é o Pluto de novo, pessoal. Parte 2 do vídeo. E a gente parou na questão 10, né? Eu fiz a 9 e agora a 10. Essa é uma questão como aquelas de divisíveis, né? E aí a gente... Só que ela é um pouco diferente. Que agora os números são inteiros, que estão entre... o módulo deles estão entre 60. O que que isso significa? Quando coloca módulo que está entre 60... O módulo nesse caso é a distância. E a gente pode representar assim. No módulo, pessoal, se o x for positivo, o módulo de x vai ser igual ao x. Agora, se o x for negativo, o módulo de x vai ser o oposto. E aí, quando a gente coloca o módulo de x menor que 60, quando é uma inequação, fica um pouco diferente. Aí é melhor a gente ver o módulo de x menor que 60 na reta. Fazendo uma reta aqui, mais ou menos, né? Se a gente coloca o 60 aqui e o menos 60 aqui, o x ele vai ter que estar entre esses dois pontos, né? E tem o ponto zero aqui. Por quê? Quando, assim, vamos dizer, x igual a 59. Beleza, ele está aqui. Agora x igual a menos 70. Olha o que acontece quando x é menos 70. Menos 70, né? Módulo de menos 70, ele vai ser igual ao quê? 70. E aí, se a gente coloca isso, menos 70 na inequação, né? A gente fica como 70 é menor do que 60. Isso não faz sentido nenhum. Então, quando a gente pega uma inequação modular dessa maneira, nada mais é uma medida de distância entre o ponto de menos 60 até o 60. E como é só menor e não menor ou igual, então o ponto em si não vai entrar. Então é bolinha aberta. Porque se coloca x igual a 60, então o módulo 60 é igual a 60, né? E aí a gente vê que 60 é menor que 60, que não faz sentido também. Então 60 e menos 60 não entra nessa conta. Aí a questão pergunta, entre esses inteiros, entre esse intervalo, ele quer saber aqueles que o número daqueles que não são divisíveis por 4. E para saber o número dos que não são divisíveis por 4, a gente precisa achar o número dos que são divisíveis por 4. E como que a gente faz isso? Tem vários detalhes nessa questão. Primeiro, o zero é divisível por 4? Zero é divisível por 4. Porque 0 dividido por 4 é igual a 0. Então, beleza, o zero vai entrar nessa questão. Aí eu vou fazer com metade desse intervalo e depois eu vou dobrar o número de valores. Olha só, eu vou fazer só com o intervalo positivo, tá? Eu vou pegar entre o 0 e até o próximo número, o último número que é divisível por 4. E qual que deve ser esse último número? A gente já viu isso em outros exercícios. Eu vou pegar o último número e dividir por 4. Para ver se ele é divisível por 4, né? Esse, na verdade, não é o último número, né? Porque ele não entra no intervalo. Mas eu vou pegar ele para ficar mais fácil. 4 aqui entra em 6, então 1, 2, 0, 5. Então 60 é divisível por 4, mas eu não posso pegar ele, porque, né, o intervalo aqui, ele não entra os 60, né? Ele começa do 59 para baixo. Então,
qual é o próximo número divisível por 4? É o 56, né? Porque 56 mais 4 dá 60, então o último número divisível por 4 no intervalo vai ser 56. Então, aqui... Opa, a gente já chegou na outra questão, vou arrastar ela para baixo. Aqui, o que eu vou fazer? A gente nomeia o primeiro termo, que vai ser o zero. O último termo, que eu ainda não sei qual é. A posição dele, eu não sei qual é a posição dele, mas eu sei que é o 56. E aí, como eu acho a posição dele, é só fazer esse AN como termo geral. Então, vai ser A1 mais N menos 1 vezes R, que a razão a gente sabe que é 4, né? Então, vezes 4, 56. O A1 vai ser 0, mais 4N menos 4, né? Fazendo a distributiva. Aí vai jogar 4 lá, 60, 4N, e o N vai ser 15. Beleza? Ok. O N sendo 15, então a gente sabe que há 15 termos entre 0 e 56. Beleza? E aí, tá, esse intervalo é o intervalo positivo, né? De 0 a 56, né, no caso. De 0 a 60. E quantos números vão ter aqui nesse intervalo negativo? Vai ser a mesma coisa espelhada. Vão ter... Então, eu já usei o zero, né? Então, esse daqui foi o meu A1 do primeiro intervalo. E nesse primeiro intervalo, contando com A1, tiveram 15 termos divisíveis por 4. E agora, nesse outro intervalo aqui, que é a mesma coisa, né, só números negativos, quantos termos vão ter? Lembrando que o zero, né, faz parte do primeiro intervalo. Aqui, no intervalo negativo, então vão ter 14 termos, porque o zero seria o A1, né? Aí seria menos 4, menos 8, menos 12. Eu não estou contando o zero aqui. Eu não posso fazer, eu não posso contar ele de novo nesse intervalo negativo, né? Porque agora eu vou somar 14 mais 15. 14 mais 15 dá 29. Então, há 29 números divisíveis por 4 no intervalo. E aí a gente tem que subtrair da quantidade de números que tem dentro desse intervalo. Bom, o intervalo vai de menos 50. Eita, a questão tá aparecendo de novo, vem pra cá. O intervalo vai de menos 59 a 59. 59 números na parte negativa, né? Então, 59 números negativos. Aí, 59 números positivos. E o zero, né? Porque o zero não vai contar, né? 1, 2, 3. O zero não tá nessa conta. Então, mais o zero que dá um número. Então, 59 mais 1 mais 59, né? Dá 60 mais 59. Se fosse 60 mais 60, 120. Mais 60 mais 59, então 119 números que tem no intervalo. E aí a gente vai subtrair 29 de 119. 119 menos 29 números vai dar 90
Então, há 90 números no intervalo que não são divisíveis por 4. E aí vai dar a alternativa A. No exercício 11, pessoal, ele dá essa progressão aritmética que vai de A1 até A8. E aí ele dá essas informações. O A2 mais o A5 é igual a 8, enquanto o A8 é igual a 7. Tá, aí aqui isso aqui vai virar um sisteminha. Por quê? Eu vou colocar o A2, o A5, o A8, escrevendo ele como um termo geral. Eu vou escrever eles em relação a A1. Então, ó, o A2, A1 mais R, né? O A5, né, A1, aí é N menos 1 vezes R, né? Só que o N é 5, então 5 menos 1 vezes R, 4 vezes R. Ou é só pensar que 4 mais 1 vai dar 5, beleza? O A8, seguindo a mesma lógica, A1 mais 7R. Tudo bem? Agora eu vou substituir tudo isso nessas duas equações. Então, ó, o A2 vai ser A1 mais AR, mais R, e o A5 vai ser A1 mais 4R, que dá 8. Então, juntando aqui, ó, vai dar 2A1 mais 5R igual a 8. E o A8, ali embaixo, ele vai ser A1 mais 7R. Vou escrever aqui, A1 mais 7R, que a gente sabe que vai dar 7. Beleza, fazendo esse sisteminha. Agora, pessoal, tem um jeito de resolver isso, que é um dos jeitos, ou é isolando uma incógnita e substituindo na outra, mas eu vou fazer de um jeito que fica mais fácil. Eu vou multiplicar essa equação de baixo por menos 2 e depois eu vou somar com a de cima. Então, vou multiplicar, vou repetir a equação de cima, tá? 2A1 mais 5R igual a 8. Vou multiplicar por menos 2 toda a equação de baixo. Menos 2A1 mais menos 2 vezes 7 vai dar menos 14. Então, menos 14R igual a menos 2 vezes 7 vai dar menos 14 de novo. Beleza? Agora eu vou somar a equação de baixo com a de cima. Aí vai ficar fácil porque eu vou sumir com o A1, tá vendo? Porque ele vai ter 2A1 mais 2A1 menos 2A1 e eu vou poder cortar eles. Eu vou fazer tudo isso numa expressão só. Aí, ó, vou somar de baixo com a de cima. Vai ficar 2A1 menos 2A1 mais 5R menos 14R, eu estou somando. E aí vai ficar igual 8 menos 14. Então, A1 vai sumir. Aqui vai ficar 5R menos 14R, vai ficar menos 9R, igual a o 8 menos 14 vai ficar menos 6. Aí tá menos de um lado, menos do outro, tanto faz, pode ser positivo. E o R vai ficar sendo como 6 sobre 9. Os dois são divisíveis por 3. Vai ficar 2 sobre 3. Sabendo que a razão é 2 sobre 3, a gente pode pegar o A8, que a gente sabe, o A8 que é igual a 7, e substituir o R nessa equação. Que aí tem o A1 que a gente ainda não conhece, mas isso aqui o A8 é 7 vezes R, certo? E o R agora a gente conhece que é o 2 sobre 3. Então, 2 vezes 3. E aí eu vou descobrir o A1 dessa equação, certo? Então vai ficar 7 igual a 1 mais
14 dividido por 3, eu vou multiplicar toda a equação por 3 para ficar sem fração. Daí fica mais fácil. 3 vezes 7, 21, igual a 1 mais 14. Né? O A1, desculpa, multiplicado por 3 também. Estou multiplicando toda a equação. Como se eu fizesse uma distributiva de toda a equação. Beleza? 21, eu vou passar o 14 para o outro lado, negativando, né? 21 menos 14 vai dar 7. 7, 3, A1. O A1 vai ficar como 7 dividido por 3. E aí, sabendo o A1 e a razão, né? A razão a gente já descobriu que é 2 sobre 3, a gente consegue fazer qualquer PA, né? A gente sabe a razão e sabe o primeiro termo, então a gente consegue fazer qualquer termo dessa PA. E aí, o que a questão pergunta? A questão pergunta a soma de A3 com A7. Então, ó, A3 com A7, a questão está perguntando quanto que é essa soma. Só que A3, o que é? É A1 mais 2R, certo? E o A7, o que é? É A1 mais 6R. E aí eu só vou substituir esses números aqui nessa soma para saber o quanto que ela dá. 7 terços mais 2R, 2 vezes 2 terços, mais o A1 que é 7 terços, mais 6R que é 6 vezes 2 terços. Beleza? Que é o resultado dessa soma aqui. Tudo bem. Daí vamos ver aqui. Vai ficar 7 terços. Aqui por enquanto nada. 4 terços. Mais 7 terços. Mais 12 terços. Ok. Aí eu vou, como tá tudo sobre 3, né? Então eu não vou precisar mudar nada, fazer MMC nem nada. Fica mais fácil essa conta, tudo dividido por 3, eu vou só somar. 7 mais 4 dá 11, 11 mais 7 dá 18, 18 mais 12 dá 30. 30 dividido por 3, 10. Então, A3 mais A7 é igual a 10, que dá a questão alternativa C. Tá acabando, pessoal. Chegamos na questão 12, e aí fala de uma função que é de inteiros para inteiros, né? Vão entrar números reais, que é definida por f de x, e ela vai ser 2x menos 1 se o x é ímpar, e 0 se o x é par, e 0 se o x é ímpar. Eita! Tá. Aí o que vai falar? O que isso mostra pra gente? Quando o x é ímpar, a função vai ser 0. Então, beleza. Então, f de 1, né, tem uma soma aqui de várias funções, f de 3, f de 5, todas essas funções ímpares é tudo igual a 0. Então, o que vai interessar para a gente conseguir o resultado dessa soma vão ser as funções pares. F de 2, f de 4, f de 6 e por aí vai. A questão está perguntando, né, a soma total, só que quem vai importar vão ser as funções pares que vão ter algum número. Beleza. Quando a função é par, ela vai ser f de x igual 2x menos 1, né? Se x é par. Saiu um acentinho ali. Mas eu não consigo apagar nesse programa, não aprendi ainda, tá? Então, ó, quando o f é igual a 2, f de 2
vai ser 2 vezes 2 menos 1, 3, né? 4 menos 1, 3. F de 4. 2 vezes 4 menos 1, 8 menos 1, 7. Beleza. F de 6. Só para a gente ver a sequência. 2 vezes 6 menos 1, né? 2 vezes 6, 12. Menos 1, 11. Se você prestar atenção, né? De 3 para 7 dá 4. De 7 para 11 também dá 4. Então, de F2 até F... quanto? F1000? De F2 até F1000 vai ser uma progressão aritmética, e sendo que F2 é o A1, né, na verdade, que é 3, e a razão é 4, beleza? E aí, só para eu ter certeza, né, o F1000 eu acho que vai ser o A500, mas eu não tenho certeza disso. E como eu não tenho certeza disso, eu vou tentar provar que é. E aí o F1000, né, quanto que seria o F1000? Ele vai ser 2 vezes 1000 menos 1, que aí dá 1999. Aí esse 1999, a gente pode escrever ele, né, é um AN, que eu ainda não sei, 1999. Eu vou escrever ele em relação a A1, né, que vai dar 3 mais N menos 1 vezes o R, que a gente sabe que é 4. E aí fazendo essa conta, fazendo a distributiva do 4, 4N menos 4, 1999. Aí vai ficar 3 menos 4, vai ficar menos 1, vai passar. Passando para lá fica 2000, né? Menos 1, né? Passa para lá mais 1, fica 2000, 4N. Aí vai dividir N, fica 500. Então tá certo. Eu não teria errado. O AN, o F1000 vai ser o A500. Que é o F1000, né? Que é igual a 1999. Aí a questão que é essa soma, né, do primeiro termo até o A500. Então ela quer a soma dos 500 primeiros termos, que vai ser, né, o A1, o primeiro termo mais o último termo, vezes o número de termos, que são 500, dividido por 2. E aqui o A1 a gente sabe quanto é, né? 3. O A500 a gente acabou de descobrir, 1999, vezes 500 números, dividido por 2. E aí, 3 mais 1999 vai dar 2002, vezes 500, dividido por 2. Isso aqui é a soma dos 500 primeiros números. Eu vou cortar o 2 com 2002, vai ficar 1001. E aí eu vou multiplicar o 5 vezes 1001, né? Vai ficar 5005. E aí os dois zeros ficam aqui atrás. Que aí vai ser a alternativa D. Aí, pessoal, na última questão, o FV, as medidas dos lados de um triângulo retângulo são números em progressão aritmética de razão R. Se o cateto menor mede x menos R e a área do triângulo é 30, então o valor de R é. Aqui ele dá uma colher de chá, né, que ele chama o cateto menor de x menos R. E aí todos os outros lados do triângulo retângulo vão estar em progressão aritmética. Aí entra aquele negócio. Você não chama o menor termo da progressão aritmética de x, por exemplo. Que aí depois fica x mais r, x mais 2r. Porque aí a questão não vai dar certo. Você chama de x menos r, que aí você consegue os outros três termos, que
fique x menos r, x mais r. E aí dá certo de você fazer as coisas, tá? Então, ele tem um triângulo retângulo. Vou tentar desenhar um aqui. Ops. Que aí o menor cateto é x menos r. E aí depois o maior cateto vai ser x, né? Porque vai estar em progressão aritmética, né? Vai somar uma razão. E a hipotenusa vai valer x mais r. A área do triângulo é 30. Então ele quer o valor de r. Tudo bem. A área do triângulo, ela vai ser cateto vezes cateto, né? Ou a área do triângulo retângulo. Cateto vezes cateto. E então x vezes x menos r vai ser igual a 30. Além disso, pessoal, tem, né, a Pitágoras. Então, no Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos, a soma dos catetos ao quadrado, né? X menos r quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, né? Desculpa, pessoal. Tem uma diferença entre a soma dos quadrados dos catetos e o quadrado da soma. Bom, x mais r ao quadrado, tudo bem. Agora eu vou expandir isso aqui para ver o que dá e o que a gente pode cortar. E, né, lembrando daquela aula de fatoração, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Aqui do outro lado, quadrado do primeiro, menos, né, como tem o menos aqui no meio, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais x ao quadrado. Eu vou cortar um x ao quadrado com outro x aqui e vai sobrar outro. Beleza. E eu vou cortar o r ao quadrado com o r ao quadrado, que aí não vai sobrar nenhum. E aí sobrou 2x vezes r, menos 2xr e x quadrado aqui. Aí eu vou passar o 2xr... Não, eu vou passar o 2xr positivo para a direita. E vai ficar 0 x quadrado menos 4xr. E aqui, pessoal, eu posso colocar o x em evidência, né? Porque ele aparece aqui e aqui. Colocando o x em evidência para fazer essa equação de segundo grau, x, né, menos 4r. Para essa equação toda dar zero, ou esse x pode ser igual a zero, né? X sendo igual a zero, a equação vai dar zero, né? Porque zero vezes qualquer coisa dá zero. Ou toda essa equação, toda o parênteses tem que dar zero. Então, x menos 4r igual a zero. E aí o x fica igual a 4r. O x igual a zero não faz sentido porque imagina um triângulo com um lado zero. Então, a gente até descarta. E a gente vai usar, então, x igual a r para poder colocar aqui nessa equação, lá de cima, que ele deu no texto, né? Que a área do triângulo é 30, né? Que é cateto vezes cateto, e desculpa, dividido por 2. Então, aqui, dividido por 2. Beleza. X vezes x menos r igual a 60, né? Passei o 2 multiplicando. E agora eu vou usar o x igual a 4r, para a gente saber o valor de r. Então, eu vou substituir. Onde tem x, eu vou colocar 4r. 4r menos r dá 60. Aí, beleza. Vai dar 3r vezes 4r, vai dar 12r ao quadrado. 60. O 60 dividido por 12 dá 5. E aí aqui o r ao quadrado, o r vai poder ser mais ou menos raiz de 5. Só que aí, poxa, não tem isso nas alternativas, né? Como você pode ver na folha. Só que
Por que R não pode ser menos raiz de 5? Porque se R fosse menos raiz de 5, aqui o menor cateto ia ficar x mais raiz de 5, né? Porque menos com menos dá mais. E a hipotenusa daria... Opa! A hipotenusa daria... Eita, não tá desenhando, pessoal. X menos raiz de 5, né? Porque o R seria menos raiz de 5. Aí a hipotenusa ficaria menor que o cateto. E isso nada a ver. Então o R tem que ser raiz de 5 positivo. Aí sendo raiz de 5, aqui a questão não apareceu, né? Mas é a questão D, raiz de 5, que é a correta. E falou.